Vamos ler então Atos capítulo 7, versículo 44. Antes de ler Atos 7, se os irmãos já encontraram ali, vamos abrir também em 2 Reis. Já pode deixar o Atos 7 aberto. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor, 2 Reis 22, verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então, observe que eles estavam, se você ler anterior ali, do verso 8, capítulo 22, eles estavam restaurando o templo. Você já viu, quem já fez uma reforma na casa? Começa a abrir tanto lugar, começa a achar tanta coisa, que você nem lembrava mais que tinha. Agora, imagine vocês, naquele tempo não havia Bíblias como hoje, várias Bíblias, havia um livro para todo o povo. E eles haviam perdido o livro. E nem falta estavam achando do livro. Então, quer dizer que a fé deles estava bastante desligada de Deus. Mas tudo começa, irmão, com um propósito de reforma, de restauração. Você tem que propor restaurar a tua casa, restaurar a tua vida. E quando você começa, você daqui a pouco acha o livro. E eles acharam, e eles pegaram o livro, levaram e leram diante do rei. E o rei ficou apavorado com o que estava no livro, porque ele vinculou a vida deles e viu que eles estavam totalmente contrários ao livro. Agora, no capítulo 7 de Atos, verso 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Vamos orar. Precioso Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra tão viva, nem um pouquinho envelhecida, porque o Senhor não envelhece, mas sempre o mesmo pão, com a mesma força, com a mesma graça,
e nós pedimos que o Senhor vivifique ela agora, nesta noite, em nossos corações. É o que te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? O tema que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos é o reencontro do projeto perdido. O reencontro do projeto perdido. Nós sabemos que tudo que nós realizamos, tudo que nós fizermos, antes de nós realizar, antes de nós trazer aquilo, primeiro isso está dentro de nós na forma de pensamento, imaginação, na forma de um projeto, e chega o momento desse projeto, dessa imaginação, ser demonstrada publicamente. Mas antes de ser demonstrada publicamente, ela primeiro precisa estar em nós. E da mesma forma, nós vemos que Deus, Ele vivia com seus pensamentos. Ele vivia só. Não havia outro Deus, não havia criaturas. Isso é algo que está fora da compreensão do homem, porque o homem começa a pensar, mas se nós viemos de Deus, Deus veio de quê? Como pode? Tem que ter início? Não, não tem início, porque se ele tivesse início, ele teria fim. Mas como isso? Nem tudo pode se entender. Por isso, disse o profeta, se eu compreendesse tudo sobre Deus, eu não precisaria de fé. Porque fé é para crer naquilo que eu não compreendo. E não é porque não compreendo que isso não terá efeito. Se eu creio, isso vai, no momento certo, manifestar na minha vida. Então Deus vivia só. Ele nem mesmo era Deus. Porque Deus, a palavra Deus, todos nós sabemos que vem de um objeto de adoração. E se não havia ninguém que o adorasse, então ele não era Deus. Ele era um ser eterno. Ele era o Elohim, aquele que existe por si mesmo. E vivia com seus pensamentos, e vivia com seus projetos e com seus planos. Mas chegou um momento que ele, assim como nós, começou a colocar para fora os seus planos. Começou a colocar para fora os seus projetos. E para isso, então, ele falou. E quando antes de ele começar a criação, aquele grande Deus, uma parte dele, se manifestou na forma de Logos. Logos quer dizer a palavra. Esse Logos que se manifestou não foi criado por Deus, porque ele seria então um Deus criado. E aí estaria havendo mais um outro Deus. Este Logos era uma parte de Deus que se manifestou na forma de palavra. Só que essa parte que se manifestou na forma de palavra, ela continha nela todas as qualidades que havia no grande Deus. E esse Logos foi chamado de Filho. Porque às vezes nós temos uma noção, uma ideia, de que Deus se manifesta como Filho há 2000 anos atrás, quando ele nasce do ventre de Maria. Não. O profeta diz que antes que tudo existisse,
o Filho brincava diante do Pai. O Logos brincava diante do Pai, como uma criança. E esse Logos, então, que é a palavra, começou a expressar o que estava dentro de Deus. E você vai lá em Gênesis e você observa a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, porque o que nós damos data, 6.000 anos, é os seres viventes. Mas antes desses seres viventes, Deus já havia criado a terra. E o profeta disse que pode que houve outra civilização antes dessa, quando perguntam para ele se os dinossauros realmente existiram. Então você vê que é muito grande o plano de Deus, que não cabe na nossa mente. Mas se houve uma outra civilização, então houve um outro Cristo, uma outra crucificação? Não. Nós somos a obra-prima de Deus. Quando se trata de filhos, não existe outro tempo em que existiu outra civilização de filhos. Esse somos nós, unicamente. Mas no que se trata seres vivos, o profeta nos deixa claro que ele disse: mas, irmão Brana, quanto aos dinossauros, eles realmente existiram? Ele disse: eu creio que sim. Pode que tenha havido uma outra civilização antes da nossa. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse, no princípio, eu não sei se há milhões ou bilhões de anos atrás. Porque Deus é muito grande. Agora sim, a criação dos seres que estão aí e do ser humano, nós temos uma data, 6.000 anos. E diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. De onde saiu a palavra haja luz? Saiu do Logos. Por isso que a Bíblia diz que tudo que é foi criado por Cristo. Mas Cristo existiu há 2.000 anos? Ah, mas é porque ele era Deus. Sim, mas a manifestação dele na forma de filho já havia acontecido. Vocês estão me entendendo? Na forma de Logos. Agora, longe de nós crer na forma dualista, de que Deus criou um outro Deus, chamado Filho, e esse criou todas as coisas. Há um só Deus. O que as pessoas não conseguem ver é que esse único Deus consegue manifestar de formas diferentes, sem deixar de ser Ele próprio, sem deixar as suas qualidades. E quando o profeta diz que o Filho brincava diante do Pai antes de o mundo ser criado, você diz: como assim? É o Logos, e o Logos, se você olhar para ele numa forma visível, ele é aquele halo de luz que saiu de Deus, que foi uma parte de Deus, não uma criação de Deus, não, uma parte dele que se desprendeu na forma de Logos, palavra, e começou então a dizer: haja luz. E a Bíblia diz: e houve luz, e viu Deus que era bom. Tudo que ele fez, ele achou bom. Ele não faz nada ruim. Por isso você é importante do jeito que Deus te fez.
Não queira ser diferente. Não precisa você ir para um cirurgião plástico te mudar teu jeito. Deus, quando te fez, Ele olhou e disse, e achou Deus bom. Ah, mas eu nasci estéril, não consigo ter filhos. Deus, quando te fez assim, Ele achou bom. Tudo que você tem que fazer é aceitar o que Deus tem para você. E se Ele tem para você, te fez estéril para depois te dar um filho e com isso glorificar mais o nome dEle, Ele sabe como faz. Amém? Vamos saltitando aqui, veja só. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Amém? Então tudo foi criado por Deus, através dessa manifestação de Deus chamado Logos. Depois, essa manifestação de Deus, chamado Logos, ela se manifestou diversas vezes, na forma de teofanias. Para Jó, ele se manifestou na forma de um torvelino. Quem era ele? Era a teofania de Deus. Era o Filho se manifestando. Para Moisés, ele veio na forma de um fogo na sarça ardente. Mais tarde Moisés disse, eu quero ver a Deus, eu quero ver. Deus diz, então se põe entre essas pedras que eu vou aparecer para ti. E lá ele apareceu na forma de um homem virado de costas. Para Abraão ele veio junto com aqueles outros dois homens. O homem do meio, havia 3, e o do meio era o próprio Deus, era uma teofania de Deus. E ele vem se manifestando, mas há 2000 anos atrás, este Logos veio e se encarnou em um corpo chamado Jesus. Por isso que tudo que é foi feito por Ele, e sem Ele, diz a Bíblia, nada existiu. Mas esse Ele que fez todas as coisas, não é um segundo Deus, é o próprio Deus, é o Logos de Deus, que é uma parte de Deus que se desprendeu dele para manifestar tudo isso. E aí você vê então, como eu disse, que assim como nós temos pensamentos, projetos, sonhos, e logo começamos a colocar essas coisas para fora, Deus tinha tudo isso. E chegou o tempo dele começar a manifestar cada um dos seus sonhos, dos seus projetos. E entre todo esse projeto de Deus havia a sua obra-prima. E a obra-prima de Deus não era os leões, as girafas, os macacos, mas o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E assim como Deus, irmãos, Ele é Espírito, Deus fez o homem, Gênesis capítulo 1, 7, ou 27, né? Deus fez o homem, 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Como era esse homem criado por Deus em Gênesis 1, 27? Era um homem espírito, porque Deus era espírito, não era um homem corpo.
E o que eu acho tão lindo aqui, irmãos, e maravilhoso, é que ele diz, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou. Como assim? É que Deus, o grande Elohim, aquele que existe por si mesmo, ele tinha e tem em si um atributo feminino. Porque toda família precisa de um atributo feminino. E na mensagem Jeová Jireh, o profeta mostra isso. E ele fala de Abraão, na mensagem Abraão e sua descendência após ele. Ele fala de Abraão, velho, 100 anos de idade, e ele diz, e Deus aparece para ele em Gênesis 17, se não me falha a memória, e diz, Abraão, você está velho, você está fraco. Venha, Abraão, e nutra-se de mim. Quando ele pede para Abraão nutrir-se dele, ele está se manifestando ali como ele está dando do seu seio. Elohim, aquele que existe por si mesmo, ele se manifesta ali como o El Shaddai. E a palavra El Shaddai significa o quê? Aquele que tem seios. Vocês já viram isso nas mensagens? Só estamos citando aquilo que vocês conhecem. Ou seja, Abraão, você precisa nutrir-se de mim. Como um bebê nutre-se da mãe. E Abraão, então, e isso, para Abraão, equivale ao batismo do Espírito Santo para nós. Porque quando nós somos batizados do Espírito Santo, nós passamos a nos nutrir diretamente de Deus, do seio de El Shaddai. E você suga a vida de Deus. E você vive pela vida de Deus. E quando Abraão, irmãos, começou a nutrir-se dos seios de El Shaddai, ele começa a se rejuvenescer. As rugas começam a desaparecer. E ele começa a voltar a fita para trás e volta a ser um jovem. E além de ser rejuvenescido, ele é transformado. Porque ele, se fosse somente rejuvenescido, não poderia ter o filho, porque quando era jovem, ele não podia ter filhos. Mas ele é transformado para ter um corpo que possa ter um filho. Aleluias! Vocês estão me entendendo, irmãos? E então, irmãos, esse grande Deus, ele vem em Gênesis 1, 27, e faz o homem à sua imagem e semelhança. E se ele, dentro dele, tinha um atributo feminino para nutrir a Abraão, então, se ele faz o homem à sua imagem, ele precisava que esse homem também viesse com essas qualidades. Por isso Deus o faz macho e fêmea. E aí então Adão começa a andar ali pelo jardim na forma de espírito. Mas Deus disse, é necessário que ele tenha um corpo para que ele possa lavrar a terra, para que ele possa cheirar as flores, para que ele possa comer as frutas. Então Deus faz um boneco de barro e sopra sobre ele a vida e transforma aquele barro, nos 16 elementos da terra se transformam em carne, músculos, ossos. E Deus então encarna Adão dentro daquele corpo. E agora Adão está caminhando no jardim fisicamente, mas ele se sente sozinho. Ele vê o leão com a leoa, ele vê todos os animais com companhias e ele só. E Deus, veja, eu estou falando o quê? De um Deus que está colocando para fora os seus sonhos, os seus projetos. E cada coisa que ele põe para fora, ele diz, e eu achei bom. E quando ele vê Adão andando por ali sozinho, ele diz, não é bom que o homem viva só.
far-lhe-ei uma adjuntora. E o que ele faz? Ele dá uma anestesia em Adão e ele dorme. Ele não foi criar, gerar uma mulher. Ele já havia feito junto quando ele o fez na forma de espírito. Vocês já vão ver aonde nós vamos chegar nisso, na questão de Cristo e a igreja. Adão dorme, Deus serra ali, tira sua costela, pega daquela costela, multiplica células, tudo, e faz um corpo. E ele vai, e o profeta diz que então ele vai e tira do espírito de Adão aquela parte feminina, aquela parte dócil, e coloca em Eva. Agora, eu passo a imaginar o seguinte: uma criança, quando nasce, ela vai se adaptando com o mundo conforme vai crescendo. Mas pensa você vir à existência, no estalar de dedo, com todas as faculdades mentais, tudo. Foi assim com Eva. Quando ela acordou, que ela abriu os olhos, ela olhou e viu flores, ela viu árvores, ela viu leão, e ela viu um homem diante dela também. E ela estava, por certo, perplexa. Eis a razão de Adão olhar para ela e dizer: tu és carne da minha carne. Eu penso que, em outras palavras, Adão disse: mulher, você não sabe quem você é. Você não sabe aonde você está. Mas eu vou lhe dizer quem é você. Você, em outras palavras, é eu. Você é a parte feminina que estava em mim. Você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E ali então Adão recebeu para si uma companheira. Ali estava a vontade de Deus, o plano de Deus, perfeito. Por isso, quando você ouve, só um parênteses aqui, essa aberração desse povo moderno que querem colocar e fazer nas escolas, que existe, sei lá, um terceiro gênero, você vai ver nas Escrituras que Deus fez homem e mulher. E que a mulher é parte do homem, assim como a noiva é parte de Cristo. Não existe tal coisa. Adão não ficou vivendo com dois espíritos, ou com duas personalidades. Ele foi tirado dele e colocado na mulher. Assim como Deus também. Já vamos chegar lá. E aí você vê que esta obra-prima de Deus, que é Adão, o inimigo chega e atinge, derruba. E Deus chega naquela tarde para ter companheirismo com seus filhos. E cadê Adão? Cadê Eva? Sua obra-prima, seu maior projeto, o seu maior sonho tinha sido derrubado. Deus poderia, irmãos, dizer assim: olha, tudo bem, Adão, Eva, eu disse que vocês morreriam, mas eu vos amo. Como poderia eu ficar sem vocês? Vamos esquecer isso, vamos seguir daqui para frente. Deus não seria Deus. Então Deus começou a fazer o quê? Ele expulsou eles do jardim e começou a reconstruir a sua obra-prima outra vez. Porque aquilo que estava dentro dele antes da fundação do mundo não podia ficar, irmãos, caído. E o profeta diz na mensagem obra-prima que sempre quando um artista vai fazer uma obra, qual é a primeira coisa que ele faz? Alguém lembra? A base. Ele não vai construir esta obra em cima da terra, em cima da areia. Ele faz uma base. E quando Deus disse: eu vou reconstruir a minha obra-prima, a primeira coisa que ele fez foi a base. E a base foi formada pelos patriarcas, Abraão,
Isaque e Jacó. Esses formaram a base da obra. E em cima desta base, ele começa a construir o corpo da obra agora. E o corpo da obra-prima é formado pelos profetas. Começa por Moisés e vai vindo todos os profetas que vieram, cada um deles foram agregando e se aproximando da obra-prima de Deus. Até que chegou em João Batista, que foi o pescoço da obra. Foi o que ligou o corpo à cabeça. E a cabeça da obra foi quem? Cristo. Deus em carne, aquele corpo onde o Logos encarnou, onde Deus encarnou na forma de filho. E Satanás, irmãos, ele sabia disso, que o projeto de Deus não ficaria perdido, e que a obra-prima seria colocada na terra outra vez. Por isso ele tentava Moisés. Ele chegava, rodeava Moisés, será que é ele? Será que não é? E quando ele fez Moisés se irar, fez Moisés atingir a rocha de forma irada, ele disse, não é ele. Eu consegui fazer ele errar. Quando José entra em cena, ele pensa, é ele, esse homem é perfeito em tudo. Mas de repente José mente. Não, não é ele também. E vai vindo, quando chega Jesus, ele tenta de um lado, Cristo tenta do outro, Cristo barra ele. A tal ponto, irmãos, que a curiosidade do diabo é tanta que ele diz, és tu o Cristo? És tu que haveria de vir? E ele começa a se agitar, porque ali estava a obra-prima de Deus outra vez. E nenhum diabo conseguiu derrubá-la. O projeto que estava perdido foi outra vez restaurado na sua perfeição. Aleluias! Voltou outra vez. E aí você vê que quando esta obra-prima, irmãos, ela chega a seu auge do seu ministério, eles o levam à cruz. O que Deus estava fazendo? Deus ia aplicar anestesia outra vez. A mesma anestesia que ele aplicou em Adão e fez Adão dormir para fazer uma cirurgia e para tirar de Adão a sua esposa. Ele leva Cristo à cruz. E do seu lado ele é furado. E dali sai água, sangue e espírito. E ele dorme como Adão dormiu no jardim. E Deus tira de dentro daquela obra-prima, ele tira a parte feminina que estava ali. E quem era essa parte feminina? A noiva de Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Ele tira para fora. Por isso o profeta diz assim, que a noiva de Cristo, ela é a senhorita Jesus Cristo. Eva era a senhorita Adão. Se Adão dizia para o vento, pare, o vento parava. E se Eva se encontrasse sozinha por ali e o vento começasse a atrapalhar ela, ela poderia dizer, eu vi Adão mandar o vento parar. E ele disse que eu sou ele, eu sou a parte feminina dele. Eu estava nele, então se eu sou ele, eu sou uma parte dele, eu também posso. E ela poderia dizer, para, e o vento parava. Você vai ver isso na mensagem de casamento e divórcio. O profeta dizendo que Eva tinha os mesmos direitos que Adão antes da queda. Aleluias! Da mesma forma, irmãos, agora, a igreja, ela está sendo trabalhada, está sendo manifestado esse projeto que estava dentro de Deus, para que nós chegue a ser uma noiva super raça,
perfeita em Cristo, para operar o mesmo que Cristo operou. As obras que eu fiz, vocês farão, e farão maiores ainda. Aleluias. E então vocês veem que Deus tira de Jesus a parte feminina que estava dentro dele. Ele era macho 100%, homem, mas ele tinha um atributo feminino, né, dentro dele, que era a sua noiva. E ele tira de dentro dele, para que ela seja manifestada. E aí Paulo vem e diz: mas eu temo que, como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados outra vez. Porque eu, disse Paulo, eu estou lutando para vos apresentar como uma virgem pura a um noivo, a saber, a Cristo. Paulo estava dizendo: a noiva do Adão perdeu a sua pureza antes do casamento. E o diabo está tentando outra vez desvirtuar a noiva, com ensinos contrários à palavra, com coisas que não são verdadeiras. Paulo disse: eu temo isso, porque eu estou lutando para vos apresentar como uma virgem. Mas tem uma coisa, irmãos, veja o que eu li em Atos 7:44, que, vou repetir aqui para os irmãos, se estão acompanhando, amém? Atos capítulo 7, verso 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, o que viste segundo o modelo, que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que o tinha visto. Então Moisés não fez o templo, o tabernáculo, segundo o que ele pensava. Mas Deus, você vai ver lá em Êxodo 26:30, que Deus leva Moisés ao monte e lá Deus mostra o projeto de como era para fazer o templo. E quando vocês vê Salomão, porque Davi não pôde construir o templo, porque era um homem sanguinário, mas o profeta diz: tu guardarás o material para que seu filho construa. Ele tinha um projeto. E o projeto havia sido deixado por Moisés, porque Moisés havia visto o projeto no céu. Ou seja, Moisés captou o projeto que estava na mente de Deus, e ele deixou ali desenhado. E quando chegou, irmãos, vocês veem que coisa linda, quando chegou o momento de construir, vocês vão ver a construção do templo, que foi pessoas de diversos lugares que fizeram. E que Salomão escolheu quem era profissional em esculturas, em trabalhar com pedras. Ele deu o projeto da parte das pedras. Quem era apto a trabalhar com madeira, ele deu o projeto da madeira. E eram pessoas que não se conheciam. E que eram de países diferentes. A Bíblia diz que as pedras vinham de todos os lugares. E elas se encaixavam perfeitamente, porque elas vinham todas segundo um projeto. E a Bíblia diz que não havia, olha só, não havia barulho de martelo e nem de serrotes. Porque não tinha nada para bater, para pressionar, para entrar apertado, e não tinha nada para tirar, para encaixar. Tudo se encaixava perfeitamente. Mas esse foi um outro povo que fez, não tem problema, fez segundo o projeto. Foi uma obra pré-fabricada, extremamente perfeita. Mas diz a Bíblia que havia, entre os que edificavam, uma pedra. E que eles tentavam colocar num lugar, não dava. Tentavam colocar no outro, não dava. Não dava. E eles jogaram aquela pedra e disseram: ela ficou cortada fora de padrão. E eles foram construindo, mas em um dado momento da construção, nenhuma pedra mais encaixava.
Chegavam as pedras, eles colocavam, não dava certo, não dava certo. E eles batiam cabeça. Mas o que é isso? Por quê? Até agora deu tudo certo. E de tanto eles pensar, de repente alguém olhou para aquela pedra rejeitada, que já tinha sido rolada para lá, rolada para cá. E eles a buscaram. E quando eles colocaram, ela encaixou. E a partir dela, todas encaixaram. E a Bíblia diz, a pedra de esquina que eles rejeitaram. Ele era a pedra de esquina. Cristo. Cristo foi a pedra rejeitada, irmãos. Não se consegue construir uma igreja. Mas quando Deus envia alguém com a visão da revelação de Deus, Ele não deixa essa pedra fora, porque ela é a pedra angular, a pedra de esquina. Aleluias! E Paulo, o apóstolo Paulo, tendo a visão do céu também, porque Moisés foi o legislador do Velho Testamento e Paulo o legislador do Novo Testamento. Quando alguém diz, cortar cabelo, usar roupa de homem, não sei o quê, isso aí é coisa de Paulo. Cortar cabelo, usar roupa de homem já vem do Velho Testamento. Mas cortar cabelo, mulher pregadora, isso é assunto de Paulo. Eu já vi pessoas dizer que ele era machista, blasfêmia. Quem era Paulo? O legislador do Novo Testamento. Ele diz, o que eu vos entreguei, recebi do Senhor. Ele recebeu da mente de Deus. E colocou no projeto. Mas durante as eras, o projeto foi perdido. Assim como lemos aqui em 2 Reis, que o livro da lei havia sido perdido. E o povo vivia de qualquer jeito, havia imagens, havia adoração a outros deuses, mas quando eles puseram no coração de restaurar o templo, eles encontraram. O sacerdote Ilquias encontrou o livro perdido, e ele foi ler, e viu que eles estavam todos fora. Oh, irmãos, quando chegou ao nosso tempo, Deus enviou um restaurador, Elias, em verdade virá e restaurará todas as coisas. E Deus começa a restaurar o batismo, isso, aquilo outro, através do profeta. E ele encontra o livro, o projeto perdido. Por isso, irmãos, a fé de rapto está nas mensagens, porque nas mensagens nós temos todo o projeto outra vez. Não temos fragmentos do projeto, não temos projetos adulterados, mas temos o projeto completo, que foi encontrado, que foi apresentado para nós. Essa mensagem, ela vem, porque aquela igreja que se levantou lá no Pentecoste, assim como Eva caiu, ela caiu também. Paulo temia por isso. Paulo disse, eu temo que após a minha partida venham lobos ferozes e venham e vos destruam. E aconteceu, aquela igreja caiu, assim como Eva caiu. Mas, ó irmãos, o noivo não ficará sem noiva. O casamento está preparado, as bodas estão preparadas, a festa já está preparada. Terá que haver um casamento, terá que haver uma união. Aleluias! E Deus, pela sua infinita graça, Ele vem e traz tudo de volta. Restaura aquilo que foi perdido, restaura aquilo que foi esquecido e traz a palavra na sua essência. E agora você, sendo vestido com essa palavra, você vai se tornar a obra-prima de Deus. Você vai se tornar, irmãos, você se tornará a senhorita Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa. Não, irmãos.
Deus levantou a sua obra-prima e ele não caiu. E assim como ele não caiu, a sua parte feminina, a sua igreja não pode cair. Oh, irmão! O diabo, pense nisso. O diabo entrou no jardim de Deus e derrubou a igreja, Eva. O diabo entrou no jardim de Deus e derrubou a mulher. E hoje nós estamos vivendo aonde? No Éden satânico. Você já leu essa mensagem? Hoje o mundo, o profeta diz, Deus levou 6.000 anos para construir o Éden. E o diabo tem tomado outros 6.000 anos para desfazer o Éden de Deus e transformá-lo em um Éden satânico. Mas Deus não perde para o diabo. Deus disse, Satanás, tu entraste no meu Éden, tu derrubaste a minha obra-prima, tu derrubaste a mulher ali, a igreja, mas Satanás, eu colocarei uma igreja dentro do teu Éden, e ela te vencerá no teu Éden, no Éden satânico. Aleluias! Glória a Deus! Por isso que o diabo tem raiva de você, irmão. Você não nasceu nesta era por acaso. Você poderia ter nascido nos dias de Wesley, de Lutero, ou na primeira era, mas Deus disse, eu confiarei para você uma obra. Eu te colocarei dentro do Éden satânico, numa era pervertida, numa era sodomita, e você vencerá o diabo no Éden dele. Aleluias! E é isso que nós temos feito. É isso que essa igreja tem feito. É isso que você tem feito. Vencido Satanás no Éden dele, no Éden satânico. É o troco que Deus dá ao diabo, porque o diabo não pode vencer. Oh, ele saiu tocando, cantando e dizendo, eu entrei no Éden de Deus, eu venci a obra-prima dele lá. Deus disse, não tem problema, Satanás. Eu tenho um povinho na terra, eu terei um povinho na terra. Eles já estão na minha mente. Eu os enviarei no último dia, e eles entrarão no seu Éden, e eles te vencerão ali. Aleluias! Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com cada um. Oh, aleluias! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos nos colocar de pé. Você é mais do que vencedor. Eu sei, às vezes você se encontra abalado, abatido, mas não tem problema. Ele renova as forças. Oh, se você se encontrar cansado, como Abraão, se recline ao seio de El Shaddai. Ele tem seios, ele amamenta, ele nutre a você. Oh, suas crianças, seus adolescentes foram enviados para vencer o diabo no Éden dele. Deus tem crianças, Deus tem homens, Deus tem mulheres, Deus tem pessoas jovens que vencem ele, que envergonham ao diabo, que dizem,
Não, eu não pertenço a isso. Eu não farei isso. Eu não sei se a igreja captou, mas eu só quero dizer isso. Você estava na mente de Deus. Você estava nos pensamentos de Deus. Você estava nos planos de Deus. E Ele tinha uma batalha final. E Ele te guardou na mente dEle para a hora final, para entrar no Éden satânico, para vencer o diabo na sua própria terra, para ser a senhorita Jesus Cristo. Porque o profeta disse, a mensagem de Lutero se denominou, a mensagem de Wesley se denominou, mas esta mensagem, disse o profeta, não se denominará. Não, não, não. Não tem como mudar. É plano de Deus. É plano de Deus. Por isso vá nessa tua força. Mas que força? Eu pergunto, que força tinha Gideão, escravizado pelos midianitas, malhando trigo às escondidas? Que força tinha Gideão? Mas a diferença é que Gideão era parte do plano oculto de Deus. Os midianitas não sabiam, mas Deus tinha um homem para se levantar. E quando Deus disse, oh homem muito valoroso, o Senhor é contigo, Gideão olhou no momento para si e disse, se Deus é comigo, onde estão os seus milagres? Sou tão pequeno, sou tão nada. Ele não sabia que ele estava na mente de Deus. Ele era o plano de Deus. E Deus disse, vai nessa tua força, vai com o que você tem na mão, e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Quando ele tocou a trombeta, ele achava que não tinha ninguém. Para sua surpresa, 32 mil homens se levantaram. Havia um povo que estava na mente de Deus. E eu digo a vocês, irmãos, foi encontrado o projeto perdido. Como Ilquias, o sacerdote, encontrou entre as ruínas do templo o livro da lei. Deus, através do seu profeta, Deus levantou um profeta que conhecia a mente de Deus, que conhecia o plano de Deus, e ele pôde manifestar e trazer, apresentar a nós aquilo que estava no projeto de Deus. Por isso ele disse, vocês serão uma raça invencível, vocês serão uma super raça, um povo fiel, escolhido, adquirido. Aleluias! Vamos à frente, vamos conquistar. Diga comigo, vamos conquistar, vamos conquistar. Aleluias! Oh, glória a Deus. Você não quer louvar um pouquinho a Deus? Quem é você? Oh, irmãzinha sofrida, quem é você? Quem é você? É a senhorita Jesus Cristo. É a parte feminina que estava em Cristo e foi tirada do seu lado. É a Eva do Adão. Aleluias. Você pode. Você pode. Não são palavras somente, são realidades. Você pode. Você pode. Você é o plano de Deus. Você é o projeto de Deus. Aleluias.
Aleluias. Agradeça a Ele. Deus não perdeu o controle ainda e jamais perderá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Precioso Deus, eterno Pai, o Senhor não saiu fora do seu plano por nenhum momento. O projeto ficou perdido aos homens, mas nunca perdido do Senhor, porque Ele é o Senhor é o próprio projeto. O projeto está no Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por ser parte desse grande plano. Não somos um povo miserável, não somos um povo pequeno, somos grandes e fortes, Pai. Viemos para fazer a diferença, viemos para vencer o diabo em seu terreno, em seu Éden satânico. Senhor, Tu nos levantaste nesta era final. E eu peço a Deus para aqueles que o diabo tem mentido, tem desanimado, tem enfraquecido, porque eles estão olhando para si mesmos, que nesta noite eles passem a olhar para Ti e saber que o Teu plano não vai ser frustrado. Eu sei, Pai, que o diabo pode dizer a eles, mas como Tu tens certeza que és o plano de Deus? Pai, nós não estaríamos aqui se não estivéssemos no Seu plano. Nós estamos aqui porque somos, ó Deus, parte do Seu plano. E tudo podemos naquele que nos fortalece. E eu peço que o Senhor dê força para a Tua igreja, Pai, para eles conquistarem o inferno, para eles conquistarem o pecado, para eles conquistarem as enfermidades, que eles possam levantar suas mãos e dizer: Satanás, sai da minha vida, sai do meu lar, sai dos meus filhos, sai do meu trabalho. Satanás, eu vim para pôr ordem, eu vim para te dar derrota. Sai em nome de Jesus. Conceda essa graça a teus filhos, Pai. Eles ouviram a Tua palavra, Senhor. É a vontade do Senhor para nós. Obrigado por ter nos trazido a esse tempo. Ajuda-nos a sermos fortes combatentes da cruz. Oh Deus, o projeto foi encontrado. O projeto, como Ilquias encontrou o livro. Oh Deus, nesses últimos dias o Senhor trouxe de volta este livro. O Senhor trouxe de volta a revelação. O projeto do Senhor foi apresentado, ó Deus. E um povo foi escalado. Um povo foi alistado, Senhor, para cumprir esse projeto. E nada sairá fora daquilo que o Senhor determinou. Obrigado, Jesus. Agora ajuda os meus irmãos e irmãs a viver esta fé. Me ajude a viver à altura desta fé. Me dá coragem, força, Pai.
Ó Deus, para entendermos a autoridade que somos. E assim, meu Deus, num dia desses, a chave será girada e será acionado o poder de rapto que está dentro de nós. E assim como Abraão foi transformado, nossos corpos mortais serão transformados. E num abrir e piscar de olhos seremos levados a encontrar contigo nos ares. Oh, que momento será esse, Pai? Obrigado, Senhor. E ajuda, Pai, a fé de cada irmão, de cada irmã, descansar nas promessas do Senhor. É o que eu lhe peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo venha sobre essas vidas esta noite. Batiza-os com Teu Espírito, Pai. Tira o medo, Senhor, dos corações. Tira a dúvida dos corações, Pai. Dá-lhes coragem, força. Cura os que estão enfermos. Sim, meu Pai, eu oro e peço que a mão do Senhor toque sobre cada um agora. Onde quer que esteja a enfermidade, receba, meu irmão, receba, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe sua mão, se você pode, sobre a doença agora e diga: eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga: obrigado, Senhor, por me curar, por tirar o medo, por tirar a ansiedade, por tirar a dúvida. Obrigado, Senhor, pela convicção da minha fé, porque eu ouvi Tua palavra e eu criei nesta noite que eu sou o Seu projeto. Obrigado, Senhor. Eu viverei crendo e agindo desta forma, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Mesmo você aí na sua casa, tome posse em nome de Jesus. Diga para Deus aí no seu lar: eu tomo posse, eu sou o projeto de Deus, Deus é comigo. Creia, meu irmão. Aleluias. Vamos louvar a Deus.